A paz do Senhor, nossos queridos ouvintes, é um prazer estar aqui gravando mais um podcast para vocês, para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje temos aqui convidados especiais, né? Temos aqui a nossa líder de jovem, Giovana, temos aqui o nosso casal, Monique e Rodrigo, um casal abençoado que está fazendo parte da nossa família. Hoje o tema é um tema interessante, vamos falar sobre a família Revival. Quero dar as boas-vindas aqui à Giovana. A paz. Obrigada, paz. Pode fazer a sua apresentação, dar um oi ali para a câmera, fale com o público. Então, muito prazer. Eu sou a Giovana, tenho 15 anos? Uai. Peraí, o pastor. Uai, eu não sabia. Como é que volta no nervosismo nessa mesa aqui? Crise de identidade, né? Peraí, vamos fazer a oração aqui. Vai dar Jesus, certo. amém. Enfim, eu sou a Giovana, tenho 25 anos. Sou líder do Revival, que a igreja tem 9, então o Revival tem 8. Glória né? a Deus. 8 anos, para a glória de Deus. Uau. E estamos aí, com muitos desafios, mas também muita recompensa. É muito gratificante fazer isso, né? Esse trabalho. E é só isso. É 8 anos, mas é só Amém. isso. Glórias a Deus. Estamos aqui também com o nosso casal abençoado, Rodrigo e Monique. Dê também umas boas-vindas ali para o nosso público, por favor. Eu começo? Pode começar. Vai lá. Bom, graça e paz. É uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite. E, bom, já vou adiantar, nós somos co-líderes do Ministério Ele Revival. pulou a minha apresentação, mas amém. E é uma honra, é uma alegria estar aqui juntamente a vocês. Por favor, A Monique. paz, eu sou a Monique, eu sou esposa do Rodrigo, sou mãe da Maria e do Mateu, e também junto com o Rodrigo e a Giovana, a gente está aí à frente do aí Revival. da liderança Vambora. dos jovens. Amém. Glória a Deus. Amém. Galera, para quem não sabe, o Revival é o nosso grupo de jovens. Amém? É o nosso, né, grupo de jovens, o Revival. Tem aqui a Igreja Resplandecendo as Nações e tem o Revival, que é o nosso grupo de jovens, que agora não, sempre teve a Giovana como líder. E atualmente temos aqui o Rodrigo e a Monique como co-líderes, né, ajudando aí nesse projeto Isso aí. abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Bom, vou começar a pergunta aqui para os nossos co-líderes, né? Vamos lá. Primeiramente, Rodrigo, queria saber, Vamos lá. né, qual foi aí primeiramente a sensação de conhecer o Revival, entrar na família Revival, né? Por favor. Cara, é sempre um desafio, né? Acredito que as coisas, elas se originam, né, no coração de Deus, primeiramente. E sempre quando a gente faz algo para Deus, para o Senhor, é sempre uma grande responsabilidade, né? Então a gente faz com muita alegria, mas também fazemos com muito temor. Como co-líderes, né, estamos tendo a nossa primeira experiência, mas está Sim. sendo muito gratificante. Está sendo muito gratificante. Nós estamos Amém. muito felizes e honrados em fazer parte dessa grande família. Glória a Deus. Imagino, né? Uma família abençoada, 8 anos aí. Glórias a Deus. É. Estamos aí rompendo barreiras. Você, Monique, por favor, compartilhar um pouco da sua experiência. É exatamente isso, né? É desafiador, mas é um presente também, né? Porque Sim. quando a gente entrou aqui na igreja, nós, acho que depois de umas 2 semanas, nós viemos no culto do Revival. Sim, olha. E a gente ficou assim, meu Deus, esses jovens, nossa, olha o amor que eles têm, olha esse fogo, né? que eles Vontade de têm. buscar. Foi muito legal, a gente aprendeu muito naquele culto. E antes do pastor e da Giovana convidar a gente, Sim. Deus já tinha falado com a gente de alguma forma, não específica, porque pra gente foi uma surpresa, Sim. mas com sentimentos mesmo de... Nossa, eu acho que a nossa vida cristã tá um pouco monótona, né? Sim. Ou tá um pouco fácil. E foi um dia Tava antes que a gente caminhando muito falou dentro isso. do sweet spot que a gente Uhum. fala, né? Da zona de conforto. entendeu? Ah, entendo. Eu A tava gente só tava com ali esse sentimento, frequentando e tava tudo bem. Exatamente. Então a Não, gente tinha esse amém. sentimento de, cara, precisamos de Fazer novos algo mais. desafios, né? Precisamos alargar as nossas tendas. Hum. E foi nesse momento que a gente recebeu o convite. Foi um dia depois, na Foi um verdade. dia depois que a gente teve uma conversa. Uau. Olha aí. Uhum. Então, Uau. Quando Deus fala, sentiu que foi- não tem como. é. Glória a Deus, Incrível. amém. Então foi realmente aí, logo depois dessa conversa, já veio o convite do pastor. exatamente. Então realmente é mais uma confirmação. Confirmação, exatamente. Confirmação da palavra de Deus para o que ele tinha para a vida de vocês. Exatamente. Né? Tanto na vida de vocês quanto com o projeto Revival. Amém, glória a Deus. E como foi que vocês conheceram a família Revival?
Cara, na verdade foi assim. Nós viemos aqui, né? Participar de um culto. Vocês vieram participar de um culto. Num domingo. Num domingo. E você falou 2 semanas seguintes, mas eu acredito que foi na semana seguinte já Sério? Eu não lembro. Eu acredito que foi isso. Se eu não estou enganado. A gente veio participar de um culto. No culto seguinte, se eu não me engano, nós nos tornamos membros. E, glória a Deus. E no terceiro culto, acho que foi um culto dos jovens, do Revival. Sim. Dos jovens. E a gente participou também. Mas até então, como membros da igreja, normais, Sim, né? Não amém. Tínhamos vínculo ainda com... Sim, né? entendo. Yeah. E com o ministério. Então, foi assim. Foi assim? Foi Amém. dessa forma. Glórias a Deus. Amém. Bênção pura. Bom, vou fazer uma pergunta aqui agora para nossa líder, Giovana. Galera, eu não falei, mas eu também faço parte dessa família. Eu tô aqui entrevistando, mas eu também faço parte. Para a honra e glória de Deus, também faço parte aí da família Revival. Inclusive, é mais tempo que nós, né? Sim, mais tempo que eles, glória a Deus. Temos encargos diferentes, né? Eu tenho os meus, graças a Deus eles têm o deles, né? Como diz o nosso pastor, cada um no seu propósito, né? Cada um cumprindo o que Deus tem para a sua vida, né? Eu faço parte aí também dessa família abençoada. E, Giovana, você que tá ali desde o começo, eu creio que não foi nada fácil, né? 8 anos aí de Senhor amado. batalha. Compartilha um pouco aí com o público aí da sua experiência, dos seus, né, momentos aí. Nossa... Diria que eu não sei nem por onde começar. Eu imagino. É muito desafiador muito até falar sobre, né? Eu só sei que... Cuidado, porque eles estão começando agora. Vixe, eu assustei. Eles estão começando agora. Então, você vai devagar. Então, vocês podem imaginar, né? Que tipo uma garotinha de 17 anos. Uau. Né? 17 anos. A igreja apenas começando, mal tinha jovens, só tinha meus primos. Né, e eu sentia falta, né, de um grupo de jovens para pertencer, né, não tá só com os adultos, né, assim dizendo. Então foi quando meio que nasceu a necessidade, né, de um grupo de jovens, e eu conversei com meu pai e tudo mais, e pronto, lancei. Queria organizar o primeiro culto, não tínhamos nome, não tínhamos nada e tudo mais, só tinha um desejo. Glória a Deus. Só tinha um desejo, algo que já queimava no meu coração, e eu mandei mensagem para tudo quanto é jovem e adolescente que eu conhecia. E todo mundo, sim, eu vou, bora. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Na minha vida, com 17 aninhos, eu falei assim, bom, vou organizar uma mensagem aqui, peguei aquilo que eu sabia da salinha das crianças e fui lá, Davi e Golias. Pronto, minha mensagem, tava super feliz. Apareceram 3 jovens. Então tava eu lá na frente da igreja, com 3 cadeiras na minha frente, e eu pregando sobre Davi e Golias, mas eu preguei como se tivessem 3 multidões mil. Ali. Multidões. Glórias a Deus. Nossa, quando eu fiz aquilo, falei, uau, é isso daqui. Aí aquilo começou a arder no meu coração. Aí eu posso até depois mandar uma foto do meu caderno da escola que eu tenho até hoje, que eu ficava lá desenhando um logo pro Revival. Pro Revival? Caraca, que legal, isso é interessante. É bem legal. Então, assim, começamos no início, eu não tinha experiência alguma, então era muito eu e meu pai. Até hoje, né? Mas eu não tinha tanta autonomia quanto eu tenho hoje, né? Por falta de experiência. E fomos crescendo com muitos desafios, porque, assim, pela minha idade, muitos adolescentes, mesmo sendo mais novos do que eu, às vezes tinham essa dificuldade, né, de me ver como líder. Então, assim, era bem complicado, desafiador. Mas, tipo, é muito desafiador. Mas quando Deus te chama pra fazer algo, Ele também te sustenta. Exato. Então, Amém. apesar da minha idade, tipo assim, eu era Davi. Eu era Davi. Tipo assim, todos os irmãos dele eram mais capacitados pra derrotar Golias. E, tipo, eu própria, talvez eu teria... É improvável. Isso. Nos meus momentos de adversidade, eu teria sido a primeira a dizer, não, Deus escolhe outro. Sei lá, mais velho, mais experiente. Deus sempre retornou a dizer, é você. Então eu falei, então vamos lá. Eu vou aqui pegar minhas 5 pedrinhas. E vamos pra cima. E vamos pra cima. E tá dando certo. Tipo assim, a gente tem vivido uma evolução no Revival muito surpreendente, né? Há 2 anos fazemos a conferência. Nossa. Que é sensacional. Conferência é algo que nasceu no nosso coração. E hoje, pra glória de Deus, é algo assim que também só tá no início. Sim, né? Ainda vai evoluir muito.
E é isso, Amém. basicamente, né? Resumidamente. Resumo do resumo do resumo. Exatamente, o resumo do resumo do resumo. 8 anos aí, né? Glórias a Deus. Imagino, realmente não é nada difícil, né? Como você falou, você entrou bem jovem, 17 anos. Não é fácil alguém tomar um cargo como esse, assim, de líder, né? Nos jovens ainda, né? Mas, como nem você falou, né? Quando Deus te dá uma palavra, ele sustenta, né? Glórias a Deus. Eu tenho uma pergunta. Eita, bora. Vai lá, por favor. Não, é sobre o início. Ah, ok. Esse, então, foi um desejo que se originou no seu coração. Sim. Não foi ninguém que te deu Não. Uau, eu não sabia disso. Não, pois é. Não sabia disso. Pois é. Nasceu assim no meu coração. Não foi ninguém que chegou e falou assim: você é a única jovem da igreja, você vai ter que começar o grupo de jovens. Não, fui eu. Tanto pela necessidade, mas também por algo que já queimava no meu coração. E Deus foi confirmando cada assim, vez mais. ao longo do tempo. Entendi. Glória a Deus. Muito interessante. Você falou que, né, durante você tem na sua casa o caderno que você fazia o logo do Revival, mas eu quero saber o nome. De onde você tirou o nome? Revival. Esse nome, pelo meu leve inglês, acho que é renascimento, o que significa, se eu não me engano. Então. Tipo isso, mas também pode ser interpretado como um avivamento, né? Ah. É revival, é tipo assim, renascer, mas com o intuito de avivar também. Glórias a Deus. Mas assim, na época eu nem sabia o que era avivamento. Tipo, porque hoje existe essa onda maior, né? De avivamento e tudo mais. Sim, claro. Só que 17 anos, em 2017, né? 2017 não tinha muito disso. Mas eu tava procurando um nome, né? Depois do primeiro culto, eu falei, a gente precisa de um nome pro... Eu não quero só o Ministério de Jovens da igreja e tal. E eu fui pedindo ao Senhor. E um dia eu tava na escola, por incrível que pareça, porque aqui em Luxemburgo basicamente não existe cristão, assim, nas escolas, principalmente Nossa, eu posso falar na minha época, gente. Tá feio. Na minha época. Se fosse no Brasil, tudo bem, mas Luxemburgo... Pois é. Aí complicado. eu vi uma menina com um blusão, um pullover, da minha sala. E ela, quando ela virou, no pullover dela tava escrito Revival. Eu falei, meu Deus, meu coração queimou. Confirmação. Meu coração queimou, eu falei, é isso. Na hora, bateu, pá, do mesmo jeito. Eu senti isso, acho que 2 vezes na minha vida, uma confirmação tão intensa no meu coração. A primeira foi com 15 anos, quando o Senhor confirmou meu chamado em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, que é farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, etc. Eu senti meu coração queimar. Aí, 2 anos depois, eu senti essa mesma sensação quando eu vi a palavra revival. E como eu reconheci essa sensação, eu falei, não, esse é Deus. Isso é Deus confirmando. Deus confirmando. Queimou, aquilo queimou. Eu falei, não, é Revival. Quero nem saber. E aí surgiu o Revival, o grupo dos jovens. Revival. Glória a Deus. É bem interessante esse nome, é bem diferente, né? Realmente nunca vi um grupo de jovens com o nome Revival, mas glórias a Deus, amém. Bênção pura, já temos aí algumas, né? Já eu participo há um bom tempo também, já fiz algumas viagens, né? Vamos dizer assim, viagens missionárias, né? Vamos já ficar por isso. Já fomos aí o quê? Paris, Holanda, já fizemos aí algumas coisas. Temos um grande projeto aí no Jovens Revival, bênção pura. Também queria agora perguntar aqui para esse casal abençoado, né? O que vocês esperam na liderança, assim, como co-líder do Revival, né? Porque o Revival já é um grupo de jovens grande, né? Mas creio que Deus ainda tem mais para fazer aí com esses jovens, tanto do Luxemburgo. Mas... Cara, na verdade é assim, a gente está disponível, né, primeiramente para tudo. A gente, desde o início, a gente sabe que liderar não é sobre nós, sim, né, é sobre quem nós servimos. Então a gente sempre parte desse princípio, nós estamos aqui para servir, entendeu? No que for preciso e no que for necessário. Então quando a gente parte desse princípio, a gente só se põe disponível mesmo para o que está acontecendo. A gente quer se movimentar na mesma direção que Deus está se movimentando, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, claro. é assim, tá sensível à voz de Deus, tá disponível, e é isso. E seguindo essa direção, né? Partindo desse princípio, entendeu? Porque a liderança, a gente tava conversando sobre isso esses dias. Olha aí, que interessante. Na verdade, a gente vê como se fosse assim, a liderança, ela parte da sua decisão. Na verdade, todo mundo exerce a liderança em algum nível de influência, né? Sim.
seja na sua casa, seja na sua escola, na sociedade. Então, todo mundo exerce algum nível de influência, de liderança, desculpa. Então, mas essa liderança, ela tem que ser sustentada por dois atributos, vamos dizer assim, que é a ética e a integridade. Então, a gente busca isso, entendeu? A gente busca estar disponível, busca ser íntegros e busca essa congruência com uma conduta ética, entendeu? Então, é isso que queima nosso coração. Glória. Você já fez algum estudo sobre liderança, por acaso? Cara, assim, algum conteúdo? O pastor há pouco tempo atrás, me deu um livro sobre liderança, Olha o pastor aí. Joaldo. Pastor Joaldo, né? Por que será? E desde então, eu tenho mergulhado nesse livro. É um livro de John Maxwell. Então, lá tem grandes princípios, grandes bases, assim, que te dão uma sustentação, assim, sabe? Te dão alguns direcionamentos, assim, importantes sobre liderança. Então, tenho mergulhado nesse livro Glória e outros a Deus. estudos também à parte. Sim, sobre isso. Mas nos preparando, né? Cada dia mais. Nos preparar, né? É. Porque Glória a Deus. quando o pastor chamou a gente, o pastor e a Giovana chamaram a gente falou, tudo bem, né? Vamos lá, Vai ser a uma gente conversa. entende que vai ser um desafio e tudo mais, mas a gente não tinha a dimensão. Sim. E aí, quando o pastor chamou a gente lá na frente e a gente segurou, ficou um do lado, outro Do e a outro. Giovana no meio, ali naquele momento eu entendi o peso da responsabilidade do que seria isso. Porque a gente acredita no ministério da Giovana. Uhum. Então, a gente consegue ver as coisas já acontecendo antes de acontecer. Quando a gente sim. olha pra ela. Então, assim, a gente tava ali... Calma, segura. A segura. gente tava ali segurando Vocês não os colocaram braços um dela lencinho aqui pra dar- gente? Eu sou emocionada, gente, calma. Mas foi exatamente, eu tô tentando passar, não vou conseguir passar o que realmente aconteceu ali na minha cabeça, né? Sim, sim. Mas aí a gente tava ali, eu senti o peso da responsabilidade. Logo quando a gente saiu, veio uma das jovens e falou assim pra gente: quando eu vi vocês entrando na igreja, vocês dois entrando na igreja, a primeira vez que vocês vieram, eu já tinha visto vocês como líderes de jovem, porque Nossa. vocês são referência pra gente. A hora que ela falou essa palavra referência, Uau. queimou assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus, Rodrigo, isso é muito sério. Responsabilidade, né? Isso é muito sério, porque uma referência as pessoas olham pra copiar, pra, tipo, se Você é o moldar. espelho delas, né? Exatamente. É. Aí eu falei assim, meu Deus, Rodrigo. E aí eu já comecei a falar assim, não, Rodrigo, a gente acha que a gente tá preparado, mas a gente não tá, a gente precisa se preparar mais. ainda. Porque é um... E Assim, na verdade esse é o sentimento que deve sempre existir, né? Exato. Nunca se sentir Sim, pronto, deve ser. preparado, Pronto. né? Tá sempre se preparando, tá sempre É. estudando, sempre ali estando preparado para o que vai acontecer, né? Eu acho que o momento que você se sentir pronto tem alguma coisa errada. Errado, Exatamente. exato. Tem alguma coisa errada, É. porque nós somos eternos aprendizes. Aprendiz, exatamente. Então, Glória a É. Deus. Caraca, sabe a Giovana aí com suas palavras. fala pouco. Fala pouco, vai falar muito. Glória a Deus. Olha, você, como é líder há 8 anos, já realmente conhece tudo. Queria que você desse um pouco assim do seu feedback, o que você viu no começo, o que você, né, chegou até hoje. Você imaginava essa proporção assim do revival e tudo? Então, eu sempre, desde pequena, fui uma menina com imaginação muito fértil, né? Então, tinha coisas que no início eu achava que era da minha cabeça. Mal sabia eu que era Deus colocando não só os sonhos, mas os projetos que ele tem para o revival. Eu sempre sonhei e imaginei, tipo, o revival indo para vários lugares da Europa. Por exemplo, mal sabendo que anos depois a gente realmente estaria fazendo isso. Agora, em breve, em fevereiro, por exemplo, o Revival foi convidado para estar no sul da França. No sul da França. Ano Glória passado, a Deus. ano passado a gente teve na Aleluia. Na Holanda, Holanda, Paris. Já tivemos em Paris, já tivemos em Bruxelas, e assim, é só o início, né? Então, são coisas que o Senhor vai colocando no nosso coração e que a gente só tem que agarrar, mesmo não tendo os meios, o chão, não tendo nada. É tipo assim, é sobre você dar o passo primeiro e Deus coloca o chão depois. Exato. É pela fé. E assim que... É por isso que as coisas têm tomado uma proporção maior. Porque a gente não tem andado pela vista, mas sim pela fé. Acho que no Revival tem uma coisa que a gente nunca fez, foi calcular as possibilidades. É Deus falou, a gente faz. Entendeu? Amém. Aonde? Com, sei lá, a gente não tinha nem 25 jovens direito quando a gente fez a primeira conferência numa sala para 400 pessoas. Uau. Olha aí. De 12 horas, sem parar. Literalmente, 12 horas seguidas. Então, tipo assim, pessoas normais, vou colocar isso assim, elas teriam olhado, não, ok, se a gente tiver, o dia que a gente tiver uns 150, 200 jovens, aí sim a gente pode fazer uma coisa dessa? Não.
A gente foi por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, se tem uma coisa que eu acho que o Revival carrega mesmo, é andar pela visão. Não pelo chão que tá na nossa frente, ou, respectivamente, não tá. Amém, glória a Deus, muito interessante. Falando também, né, a gente falou sobre as viagens, lembrando também que o nome da nossa igreja é Resplandecendo, né, no caso, que a gente teve entrevista com o nosso pastor aqui, ele falou, né, que o intuito é resplandecer, né, tá sempre resplandecendo as nações, no caso, tá sempre ali em nações e tudo pra resplandecer, no caso, como a gente já fez viagens e tudo, assim, algo bem interessante para o nosso grupo dos jovens. Olha, então, queria também perguntar pro Rodrigo e também pra Monique, né, já no mesmo intuito da conversa da Giovana, que vocês também esperam, né, pro Revival aí, como co-líderes disso, como essa força aí que vocês estão aí. O que nós esperamos? Cara, é aquilo, como eu falei antes, tá disponível, com o coração aberto, obediente ao que o Senhor nos direcionar e exercer a liderança de fato, né, que é um mandato original, né, para todo mundo. Lá em Gênesis 1:28 fala que nós devemos ter filhos, nós devemos nos espalhar e nós devemos dominar. Então, é basicamente isso. Quando fala lá em Gênesis que nós devemos ter filho, fala sobre multiplicação. Quando fala sobre que nós devemos nos espalhar, fala sobre gerir. Né? E quando fala sobre dominar, fala sobre dominar sobre todas as coisas. Amém. Então, é isso. Exercer uma boa liderança, uma liderança de qualidade e estar disponível para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém. Glória. Vocês esperavam esse cargo assim, por acaso? Cara, jamais. Não, né? Eu acho que não, né? Caiu de paraquedas, assim. Foi. Nunca. Bom. Ainda bem que Deus vai revelando as coisas aos poucos. Senão a gente não para. iria, né? Não, mas Imagina. você falou sobre a disponibilidade, não só como, tipo assim, como líder, mas é algo que vocês já carregavam e nem sabiam, né? Porque no momento que a gente conversou com vocês, no caso, o pastor conversou com vocês já estavam disponíveis. Vocês não olharam, talvez, pra tipo, mas a gente tem 2 filhos, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Não, vocês já estavam disponíveis. Exato. Eu acho que isso foi uma peça-chave pra fazer vocês encaixarem diretamente, perfeitamente no Revival e na liderança. Porque, assim, gente, eu posso dizer de coração, sem chorar. Sem chorar, ela tá se segurando. Eu tô me aqui, segurando. tá se segurando. Que quando ele chegar... Gente, é como se eles já fossem líderes, assim, do meu lado há anos. Glória De a verdade, Deus. algo que se completou, assim, de uma forma, né? que eu não consigo explicar. É assim que a gente sabe que é de Deus. Porque no momento que a gente souber explicar, não tem dedo de Deus isso, plano não. nosso. É plano nosso. Plano nosso. Porque os planos de Deus são, tipo assim, muito maiores do que aquilo que a gente possa sonhar ou imaginar. Exato. Então, é isso. A disponibilidade deles foi uma peça, assim, que me fez olhar e identificar realmente o dedo de Deus naquilo que estava acontecendo. Sensacional. Amém. Na verdade, eu acho que algumas coisas que a gente pode olhar como empecilho, na verdade, são ferramentas que Deus já nos deu. Porque o fato da gente já ser pais, né, de 2, porque assim, a liderança, na verdade, é o discipulado, né? E se a gente olha assim, na história, João Batista abriu o caminho, aí veio Jesus, e aí pessoas seguiram Jesus, os apóstolos, e depois pessoas foram seguindo, Billy Graham vai levando, entendeu? Então, assim, a liderança, ela não é apenas você olhar para os jovens e falar assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer aquilo. Não, vocês precisam ver o que nós estamos fazendo. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos aqui para nos parecer com Cristo. Então, é como se fosse, né? E a gente já faz isso com os nossos filhos. Exato. Porque eu lembro que quando a Maria nasceu, a gente ainda não era convertido, mas só que eu me olhei no espelho e falei assim, a minha filha não pode ser igual a mim. Preciso ser uma pessoa melhor. Então, assim, porque não vai adiantar que eu fale pra ela se eu não faço. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é isso, pra gente não é isso, né? Mais ou menos isso. Amém. Pra gente faça o que eu faço, né? Porque é isso. Então, assim, acho que a hora que o pastor falou, já me veio isso na minha cabeça. Ai, meu Deus, mas eu tenho 2 filhos, 2 empregos, não sei o que. Veio isso na minha cabeça, mas na mesma hora, tipo, aquilo foi... O Rodrigo disse uma palavra...
vai acontecendo assim na minha cabeça, tá, gente? O Rodrigo falou uma palavra que na mesma hora eu já me arrependi de ter pensado aquilo. Eu falei, não é isso, porque ele já nos dá as ferramentas. É a gente que não consegue enxergar às vezes. É verdade. Exatamente. Esse país já é um país que já carrega uma frequência de muita correria, né? Sim. Uma vida muito, assim... você não tem muita vida social, né? O tempo, o clima já acaba dificultando as coisas. Então, a gente poderia colocar vários empecilhos. Nossos filhos, creche, horário com escola, trabalho e tudo mais. Só que, cara, é que eu te falei, a gente... disponível, né? Tava disponível, entendeu? E a gente não colocou nenhuma barreira para que isso acontecesse. Foi o que a Giovana falou, isso foi uma peça-chave, então, pra gente tá caminhando junto agora. Exatamente, muito bom. E como tá sendo lidar com esse, igual você falou, o negócio de ser... que a sua filha não pode ser igual a você, porque você tem que ser uma pessoa melhor. Você tá falando isso também, comprando com jovens. Como é que tá sendo lidar com isso e tentando ser uma pessoa melhor cada dia mais? Então, isso é bastante desafiador, porque assim, quando a gente, que nem a gente fala, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Na verdade, a gente exerce o cristianismo em todas as áreas da nossa vida. A gente não separa nada. Então, assim, quando, a gente estava falando, o discipulado, ele, quem está sendo discipulado vê o que a outra pessoa, no caso a liderança, está fazendo e precisa agir da mesma forma. Então, por isso, assim, o líder é o que mais serve, o líder é o que mais... ele vai ser o que Cristo nos ensina, é o menor, né? Porque são vários aspectos, tipo assim, você precisa sentar e você precisa conversar por igual. Mesmo que você já passou por aquela situação, você sabe que aquilo mas assim, não, é só você esperar, porque vai acontecer. Não é, porque a gente já passou por aquilo. Então, é sentar, conversar. Então, assim, exatamente isso, né? Sentar e olhar no olho e entender o que está acontecendo. Você não falar para a pessoa alguma coisa que você não faz, porque senão você não vai ser um líder saudável. Você vai ser praticamente um autoritário, né? Do que você acaba exercendo não a sua autoridade, né? Mas seu autoritarismo, né? E tem uma grande diferença disso. Grande diferença. Algo interessante, realmente. Senão você acaba... quando você exerce a sua autoridade, você acaba, de certa forma, manipulando a pessoa, né? É verdade. Aí acaba se tornando uma manipulação, não uma liderança saudável, de fato. Entendeu? Porque não é sobre a gente impor algo que a gente acha sobre os jovens. É porque cada jovem, cada adolescente é único. Exato. E eles têm uma essência, eles têm um chamado, eles têm um propósito. E eu acho que o nosso papel é identificar, encontrar e puxar pra fora. Fazer acontecer. Tipo assim, a gente meio que preparar o palco pra eles poderem brilhar. É sobre, tipo assim, a gente fazer as coisas sem esperar algo em troca. Não é sobre a gente, é sobre eles. É sobre a gente impulsionar eles, sabe? Você me falou um negócio, olha esse insight que veio na minha cabeça. Há um tempo atrás, eu tava ensinando a Maria a andar de bicicleta. E... Cara, ela até alguns dias atrás, ela andava com o apoio das rodinhas laterais. E você me falou isso, veio na minha cabeça, sabe? Porque assim, eu acho que a liderança é como se fosse aquelas rodinhas que são temporárias, né? Estão te dando apoio, estão te dando sustentação, mas em um determinado momento você vai precisar se livrar daquilo e você vai aprender a ter autonomia sobre aquilo. A única coisa que você vai poder depender é do seu próprio equilíbrio. Então, as rodinhas, elas são temporárias e nós somos também da mesma forma, para que eles possam, então, exercer uma autonomia sobre todas as coisas. Verdade. Olha que louco. Veio agora na minha cabeça isso. Uma coisa que eu falo há anos para alguns jovens adolescentes é que eu vou me sentir, assim, realmente realizada o dia que tiver um culto, revival. E, tipo assim, se começar às 7, eu chego às 7. E já tem gente preparada pra ministrar no louvor, tem gente pra pregar, tem gente pra abrir o culto, tem gente na portaria, tudo. E eu só sento na última cadeira. Senta e assiste, entendeu? Ver cada um exercer aquilo que Deus chamou eles pra fazer. Acho que é aí que a gente, como líder, a gente vai olhar e falar, uau, ok, cumpri meu papel. Tá dando resultado. Entendeu? Não é sobre a gente querer fazer as coisas. Essa é a palavra. É verdade. E isso vai muito de encontro a algo que a Monique falou, eu ia falar Maria. Que a Monique falou sobre a Maria. Esse instinto de maternidade e paternidade. Entendeu? Porque o engraçado é que eu não sou casada, não tenho filhos, mas eu já me sinto mãe há anos. Porque eu olho pra eles e eu falo, tipo, cara, são os meus filhos. Tipo, eu quero cuidar, preciso chamar atenção quando é necessário, mas assim, é pelo bem. Então é algo que vai muito de encontro à liderança. Se você não tem esse sentimento de
de pai, porque pai quando chama atenção, o meu tá ali assistindo. Tá de olho ali, cuidado. Pai quando chama atenção, por mais difícil que seja pra gente de entender, não é pelo nosso mal. É pra gente crescer, Jesus. É pra gente crescer, é pra dar frutos. Exato. Né? E isso acho que também vai de encontro com a diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo. Porque uma pessoa autoritária, ela só vai chegar cheia da razão, pensando nela e mandando. Uma pessoa com autoridade é a pessoa que entende que tem algo a te ensinar. Que tem algo, assim, que pode aportar, né? Que pode contribuir, né, na vida da pessoa. Tipo, se for pra exortar, vai ser pro seu bem. Se for pra te elogiar, vai ser pro seu bem. Né? Então, Amém. Glória a Deus. Eu já não me lembro exatamente, que acho que, se eu não me engano, foi em Provérbios que eu tava lendo ultimamente, que tem um versículo que fala sobre isso. Né, que o filho que aceita a correção do pai é para o seu bem, não para o seu mal. Né? Então, você falando sobre isso, pega bem sobre a liderança dos jovens, né? Até porque também tem certos jovens abençoados, chamamos, que muitas das vezes não aceita, né? Algo, alguma correção, assim, acham que você tá querendo mandar, né? Algo do tipo. Aí é onde... imagina, aí é onde entra, tipo assim, você não tá querendo ser, no caso, autoritária, né? Que você falou, mas você tá querendo... Como é que fala? Não, desculpa, qual foi a palavra que você falou? Exercer autoridade, né? Não autoritarismo. Você não tá querendo ser isso, mas você tá querendo, né, exercer a sua autoridade, explicando pra ele como fazer. Só que ele tá achando que você tá sendo autoritário. Isso, exatamente. Aí ele começa, né? Mas enfim. É que a repreensão, né? A palavra, na verdade, é a repreensão. Isso. E a repreensão, eu não... exemplo, eu não posso... Cada um vai ter que ser repreendido de uma forma. Claro. E no momento certo. Porque eu tenho 2 filhos. Uma tem 6 e o outro vai fazer 1 ano. Então, assim, eu não posso repreender o Mateus da mesma forma que eu repreendo a Maria. São diferentes. A Maria, o Mateus, ele tá numa fase que ele grita. Ele fica gritando. Eu não vou repreender ele porque ele está gritando. É a forma dele se comunicar. Agora, a Maria começa a gritar também, ela já sabe falar. Não precisa gritar. Exatamente. Se eu repreender, aí ela fala, mas o Mateus tava gritando. Mas o Mateus, ele não sabe. Você já tem um entendimento para saber que não é para você ficar gritando. Então, é a gente olhar também cada jovem, entender qual que é o nível que eles estão, para que eles sejam repreendidos da forma correta. Por isso nós temos expectativas diferentes de jovens diferentes. Porque tem uns criações diferentes. Exatamente. Tem uns que já deram frutos a 30, outros a 60, outros a 100. Né? Então, os que estão dando frutos a 100%, cara, a expectativa, né? Aquilo que a gente vai estar esperando deles é bem maior do que aqueles que estão começando agora. Entendeu? E é bem diferente mesmo. Mas é isso que vocês falaram também, é muito interessante, porque... Tipo assim, às vezes, os jovens também vêm com uma visão ou com uma ideia e querem fazer as coisas de um jeito, só que nós precisamos seguir e caminhar segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aí a gente vai e tem que falar um não. A gente vai e tem que falar, não é desse jeito que a gente faz as coisas. Calma. Aí eles levam a mal. Entendeu? Isso é um grande desafio também da liderança, a gente se manter firme naquilo que Deus colocou no nosso coração. Claro, sempre mantendo ouvidos abertos para ideias, sugestões, tudo mais. É sempre bem-vindo. É claro, mas é um grande desafio, né? A gente ter que... tá dando ouvidos àquilo que o senhor tá falando. Porque, se imagina, a gente tá com 50, 100 jovens, aí cada um com uma ideia diferente, aí tudo perde a visão. Né? Vira bagunça. É verdade, vira bagunça. Por isso também a importância de nós três, né, estarmos alinhados em uma só visão, um só propósito, pra gente poder caminhar, porque senão... Agora voltando aqui, voltando um pensamento, eu queria ter falado isso há um pouco tempo atrás, mas agora que veio o pensamento, você falou, né, no caso você estava na liderança e tudo, e agora como eles dois está sendo, né, mais experiência e tudo, veio na minha cabeça do nada, tipo assim, até Jesus, cara, não andou só, escolheu 12 discípulos para estar ao seu lado. Quem somos nós para querer andar só, né? A gente precisa de alguém, a gente precisa de um pastor, a gente precisa de um líder, precisa de co-líderes, precisa de alguém para estar com a gente ali nos impulsionando, né? Tem uma frase de um filósofo italiano, não vou lembrar o nome agora, que ele fala que nós somos... Rodrigo. Anjos de apenas uma asa, né? Então, nós só atingimos nossa condição superior quando nós fazemos assim com alguém, entendeu? Com alguém. Então, a gente consegue exercer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Sozinho, a gente não consegue atingir essa condição superior, entendeu? Exatamente. Inclusive, eu não sei se eles sabem, mas, tipo assim, quando eles chegaram, eu tava orando por um casal. Não por uma pessoa, eu tava orando por um casal. Senhor, me manda um casal
pra estar liderando comigo, porque é um desafio. Tipo assim, eu nunca... Gente, jamais eu tive na minha cabeça, não, quero fazer isso aqui sozinho, quero ser independente. Não, Deus me livre. Gente, eu acho que é só uma pessoa que tá de fora, que talvez, assim, só esteja no banco e tudo mais, que olha e fala, nossa, eu quero ser líder, eu quero assumir tudo sozinho. Meu filho. Não é fácil, não é fácil. Tipo assim, o máximo de ajuda que eu puder ter, cara, vai ser muito bem-vindo, porque é assim que a gente consegue avançar, né? Exato. Diminui um pouco o peso, né? Peso. Amém, glória a Deus. Acredita que o seu desejo, quando você imaginou aquilo, né? Você não tinha... não saberia o que estaria acontecendo hoje, mas eu acredito que o seu desejo seja que os jovens que estão aqui hoje cheguem mais longe do que você, para que eles espalhem mais. Com certeza. A mensagem de Cristo, né? Através do Revival. Amém. Agora você tem aí, né, 2 colíderes abençoados para a honra e glória do nosso Deus. A gente falou sobre frustrações, né, já que caminhando pro fim. Eu queria saber, né, como foi você durante esses 8 anos, que eu creio que você passou por várias frustrações aí, jovens aí, tudo. Como é que foi lidar com isso, assim, esse sentimento? Acho que, assim, foi difícil por 2 motivos. Primeiro, por ser líder, e líder sofre. Acho que não tem um líder que seja um homem ou uma mulher de ferro. Mas também pela minha idade. Porque eu comecei muito nova. Muito nova. Imagina, com 17, 18 aninhos e tudo mais, sofrendo já, tipo assim, meio que ataques e rejeição, e pessoas falando mal. Isso foi muito difícil. Muito, muito difícil. E eu já... Não ajuda que eu sou uma emocionada da vida. Não, assim, me abrindo... Cara, eu já chorei demais. Nossa, imagina. Já chorei demais. Quantas vezes, inúmeras vezes, eu já cheguei lá no birro do meu pai e falei, pai... Cansei. I'm done. Pai, cansei. Ai. E meu pai nunca... Obrigado a amadurecer, né? Eu fui exatamente. Numa velocidade mais rápida. Exatamente. Eu acho que eu olho pra certos adolescentes hoje e falo, meu Deus. Tipo, que isso? Que vida fácil. Eu também faço isso às vezes. Eu também faço, tipo... O cara tá reclamando porque o carregador dele não tá onde ele cara. Ali. Não, gente. Então, tipo assim, é verdade, eu fui obrigada a amadurecer de uma forma, assim, totalmente diferente, eu acho que das pessoas da minha idade hoje. Mas isso fez de mim a mulher que eu sou hoje. Né? Hoje, tipo assim, o meu testemunho não teria sido o mesmo se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei. Talvez na época eu fizesse a famosa pergunta, por que eu, Deus? Por que eu? Por que eu? Por que eu que tenho que sofrer? Por que tá todo mundo aí de boa aproveitando a vida e eu tô aqui com uma responsabilidade nas costas que eu não consigo me livrar? Vou colocar isso entre aspas, né? Porque muitas vezes eu olhei e falei assim, Deus, eu não quero mais. Né? Eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas quando o choro passava e eu sentia aquele alívio da parte do Espírito Santo, só me confirmando e me impulsionando, falando assim, eu só tô te moldando. Tô te moldando por aquilo que tá vindo pela frente. Sabe, se eu tivesse... Eu poderia ter desistido. Sim. Sabe, ninguém me obrigou a ficar. O meu pai só sempre me impulsionou, dizendo, você consegue. Fica firme que você consegue. Tipo assim, as tempestades passam. Né? Uma hora você vai ver dando frutos, e realmente eu vi dando frutos. Então hoje, se eu sou a mulher que eu sou, cara, uma grande porcentagem é por não ter desistido daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Então, foi desafiador, mas hoje quando eu olho pra trás, eu falo, cara... Valeu a pena. Valeu a pena. Glórias a Deus. Uma pergunta aqui sobre isso que você falou. Yes. Se você pudesse passar uma mensagem para alguém que talvez esteja passando por essa crise nesse momento, mas que não teve o apoio ou não tem o apoio da família que você teve, o que você diria para essa pessoa hoje? Você fala, no caso, uma pessoa que tá na liderança, tá passando pela liderança. Com vontade de desistir e tudo mais, só que não teve o apoio que você teve da sua família, só entendeu? Só pela liderança ou um jovem que está na vida cristã e não tem o apoio? Não, eu digo se a gente tá falando de liderança, mas nesse campo da liderança mesmo. Okay. Liderando algum tipo de... Estar à frente de algum ministério, ou não sei, de algum grupo. Cara, é muito bom. Isso é muito bom. Eu só diria que não existe terra prometida sem deserto. E se foi Deus, porque às vezes são homens, mas se foi Deus que te confiou esse cargo, que te confiou essa responsabilidade, você pode ter certeza que você tem dentro de você a força que você precisa pra passar. É na mente, é tipo, você tá treinando e você tá lá nos últimos. E você, tipo assim, fala, não, eu não consigo. Só que você tem um parceiro do seu lado falando, pô, você consegue sim. Eu tô vendo de fora que você consegue. É só você sair da sua cabeça. Então, o problema é que a gente é muito Pedro da vida. A gente começa a andar
sobre as águas, tá vivendo algo sobrenatural. Só que aí a gente olha pra tempestade, a gente olha pro lado, pro outro, fala, meu Deus, eu vou morrer. E Jesus tá na nossa frente falando, filho, vem. Foi isso que eu te mandei vir. Chamei. Homem de pequena fé. Entendeu? Então a gente tem dentro de nós a capacidade de cumprir aquilo que Deus nos chamou pra fazer, porque foi ele que depositou. Então ele nunca vai pedir da gente algo que ele sabe que a gente não tem. Bom. Entendeu? É tipo assim, você, como pai, a Maria não trabalha. Ela não tem dinheiro, mas ela pode ter um cofrinho. Exato. Aí você tem umas moedinhas lá e você vai colocar lá dentro, ok? Aí chega um dia que tá faltando dinheiro pra comprar pão. Eu sei onde... Você sabe onde encontrar. E se você pede pra Maria, me dá dinheiro. Fala, pai, eu não trabalho. Você fala, sabe sim, porque eu sei, eu que coloquei. Meu Deus. Fui eu que coloquei dentro do cofrinho. Então vai lá e me dá. Entendeu? Então, tipo assim, Deus nunca vai nos confiar algo que a gente não seja capaz de cumprir. Se foi ele que chamou, cara, sei lá, blinda. Tipo assim, sabe aquele negócio que coloca lá do cavalo? Sei. Eu esqueci o nome, mas eu sei o que você tá falando. Tipo assim, foca. Foca. Foi Deus que te chamou, então fica firme. Fica firme. Não aguenta sim. Aguenta sim. Exatamente, amém. Poderoso. Glória a Deus. É muito bom. Já também, agora voltando um pouquinho no assunto que eu perguntei pra ela, né, sobre as frustrações dos jovens e tudo, como foi passar por isso, né, se foi desafiador e tudo. Eu queria saber de vocês, né, como vocês esperam lidar com isso, né, porque vocês ainda estão no começo, tá? Bênção, tá? Fofinho. É brincadeira, calma. Assusta eles, mas não sai correndo. Calma. Então eu queria saber, né, como é que vocês esperam passar por isso, né? Que vai acontecer, infelizmente. Cara, eu vou ser bem sincero, nós inclusive já tivemos alguns desafios. Olha aí. Já tivemos alguns desafios. Amém. Já fomos expostos a alguns casos onde a gente teve que ouvir, onde a gente teve que aconselhar, onde a gente teve que andar junto, talvez repreender. E, cara, até então, obviamente, cada caso é um caso. Né? Sim. Mas é sempre um desafio, Foi que nem nós falamos aqui, a gente precisa entender a forma certa de lidar, a forma certa de repreender, o momento, a hora. Então, é tomar cuidado com essas coisas e avançando de glória em glória. Nós nunca nos consideramos prontos para isso, então a gente está aqui para aprender de passo em passo, de glória em glória, e acredito que Deus vai capacitando, ajuda dos nossos pastores aqui da igreja também, eles sempre se colocaram disponíveis pra gente, pra tudo. Então, cara, nós temos também o nosso coração ensinável, a gente também tá aqui pra ser repreendido, caso precise. Sim, claro. Então, é assim, avançando aos poucos e sendo capacitado por Deus, né? É isso. Amém. Glórias a Deus. Amém. Né? Assunto interessante, muito bom sobre o nosso revival, né? Acho que vamos ficar por aqui com esse tema muito legal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Dar mais algum reprise? Não? Olha. Acho que sim. Por favor. Por favor. Só fiquem muito ligados e preparados, porque é só o início. Exato. É só o início. Tipo assim, a gente já deu muitos grandes passos, já acertamos muito, mas também já erramos, né? Já falhamos em certas coisas, mas em tudo a gente foi aprendendo, né? Aprendendo, exatamente. Porque o que Deus tem pra fazer através do revival é grande. Nunca foi sobre um simples grupo, ministério de jovens, mas sim sobre algo que vai trazer um verdadeiro avivamento. E não existe avivamento sem arrependimento. Então, acho que a nossa maior visão pro revival é não só trazer cultos legais e animados, mas sim trazer jovens à verdadeira essência do evangelho, né? Que é o arrependimento pelos pecados, é você entender e carregar a mensagem da cruz por onde a gente passar. A gente gosta muito de cantar Fogo em Teus Olhos, mas não é só porque é uma música legal, mas é porque a gente já conseguiu transmitir para os jovens que é a mensagem que a gente quer espalhar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. E a gente entende que esse queimar não pode ser romantizado. Sim. Dói. Exato. Cara, quem nunca já sofreu uma queimadurazinha? Cara, é muito difícil, mas, tipo, é sobre isso. Se tem uma coisa que eu nunca quero que seja, assim, que o revival seja visto é como um simples grupo de jovens, mas sim sobre um incendiando o outro. Incendiando tipo assim, a realmente deixar as coisas do mundo pra trás e olhar pra Cristo e viver pra Cristo. Viver simplesmente pra Ele, que isso possa
se espalhar, né? Não só pela Europa, mas pelos 4 cantos da Terra. Amém, glória a Deus, muito bom. Já aproveitando aí também, peço também que o Rodrigo, por favor, possa também falar aí algum conselho para os jovens, né? E fazer uma saudação sua, por favor. Cara, eu faço das palavras da Giovana as minhas. Amém. E diria que para você que liderar não é um traço de personalidade. Liderança é para todo mundo. Então, exerça a sua liderança. A liderança que impacta de verdade, ela começa dentro da sua casa. Essa que impacta o mundo de fato. Então, seja um bom exemplo. E esse assunto aqui, talvez você ache que não é com você, mas é para você. E é isso. Eu ficaria por aqui. Amém. Por favor, Monique, também aí faça aí também um conselho para os jovens aí, por favor, uma saudação sua. Eu acredito que seja um privilégio, né, um jovem poder participar de um ministério como o Revival, porque ele nasceu, como a Giovana falou, no coração da Giovana. A Giovana, ela renunciou, a Giovana, ela obedeceu. Isso significa que Deus se revelou para ela. Então, esse é um ministério que nasceu no coração dela e quem colocou foi Deus. Então, a gente fica muito feliz em estar aqui com você, mesmo sabendo que vai ser desafiador, porque foi que nem eu falei, não é sobre falar para os jovens o que fazer, a gente vai precisar mostrar. Isso é desafiador pra gente. Sim. E assim, o que eu não sei se é um conselho que eu desejo pro Revival, é a mesma coisa que eu desejo para os meus filhos, né? Que eles tenham maturidade em Cristo, eles tenham maturidade nessa caminhada, porque só com a maturidade que a gente vai ver o fruto, né? Sim. E é isso que eu desejo, assim, o jovem, ele... Se eu voltasse para minha juventude, eu falaria para mim, Monique, ame a Deus. Monique, aceite a repreensão, ame a repreensão, porque só assim você vai conseguir, sabe, ir mais longe. Avançar de forma saudável, porque a repreensão que a gente estava falando hoje em dia, ela não é para... Hoje em dia, agora, né? Ela não é para te paralisar. Ela só é para te situar. Entendeu? Então, ame a Deus, aceite a repreensão, seja focado, foque em Cristo, foque no que realmente importa e atinja a maturidade. Né? A gente está nesse caminho, a gente não sabe, né, até em que parte que a gente vai amadurecer, mas Cristo precisa nos encontrar nesse caminho. Para que quando ele volte, pena, né? ele nos encontre de forma de viver uma conduta irrepreensível. Irrepreensível, exatamente. Juntando, desculpa. Claro, não tá à vontade, por favor. Juntando um pouco o que os meus queridos co-líderes disseram aqui, eu tenho uma mensagem para os nossos jovens. Vocês vão estar olhando bastante para nós, né? Para mim, para o Rodrigo, para a Monique. E vocês vão ver coisas boas a serem seguidas, e às vezes vocês vão ver erros e falhas. Exatamente. Nos perdoem, né? Porque é muito difícil você ser visto como uma pessoa que tem que ser absolutamente perfeita e de fé, só que a gente vai errar. A gente vai errar. Então, é muito fácil você olhar pra mim e falar assim, mas a Giovana, ela fez isso, ela fez aquilo, ela falou desse jeito, ela agiu dessa forma. Cara, seja compassivo. Isso agora é para todos os jovens com seus líderes. Seja compassivo com o seu líder, seja compassivo para com o seu pastor, né? Não seja tão exigente, porque a gente precisa estar perdoando um ao outro constantemente, senão a gente não consegue avançar. Tipo assim, eu vou sair de tal ministério porque ele falou tal e tal coisa. Cara, procure entender. Tem certas coisas, claro, certamente precisam ser exortadas e tudo mais, mas a gente vai estar sempre falhando, mas tentando acertar. Exato. E é assim que a gente vai fazer dar certo, né? Nós somos uma equipe. Não só nós três, mas acho que nós três com os jovens. Exato. Né? Amém. Glória a Deus, é isso aí. Realmente muito bom. Olha, vamos ficando por aqui. Quero muito agradecer a presença da nossa líder, Giovana. Muito obrigado pelo tempo. Glória Rodrigo, Deus, Monique também, muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Que Deus continue abençoando aí cada um de vocês e dando força para para essa liderança aí, que Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, espero que você tenha gostado desse vídeo, né?
Para quem não sabe, né, mais uma vez aqui representando o Revive, é o nosso grupo de jovens. Você que quer fazer parte ou quer vir participar dos cultos, temos o nosso Instagram, Revival, né? Escreve aí, temos também Resplandecer as Nações. Entra lá que você vai ver no Instagram, tem toda a programação, dia, horário, né? E venha também participar conosco aí que vai ser bênção, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Peço que vocês possam compartilhar, comentar e curtir o nosso vídeo aí e fiquem na paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Tamo Amém. junto. Obrigado.